porque você tem que escolher um assunto, de preferência da sua área, não sinceramente, mas seria bom. Escolher um assunto, escolher um orientador, e aí esse orientador vai te submeter, junto com você, esse projeto lá para a comissão de avaliação da Unip, e aí você pode conseguir até bolsa, né? Bolsa CNPq, bolsa interna da Unip, que é um desconto, ou você pode trabalhar como fala, quando você trabalha só, assim, voluntariado. É legal se for a bolsa, né? Ajuda de custo, é importante. Ô, João, cara, eu não sei dar opinião. Ô, João, que curso, de que faculdade que você é, cara? Ô, João, opinião sobre mecânica e mecatrônica. Oh, converse com o professor Eduardo, que é o seu coordenador, o Eduardo Kunigami, que é um professor. Pessoal, professor Eduardo Kunigami é meu coordenador aqui, professor. Diga aí, pessoal, é um dos melhores professores aqui de São José dos Campos. Eu falo todos os cursos, direito, nutrição, o cara é fodão. A iniciação científica é individual, tá? Vai lá, foca na indústria 4.0, automação. Cara, eu não vou orientar porque todas têm a sua função, sua valia. Pessoal, eu sou engenharia. Eu sou engenharia Unip, eu não sou assim, a civil mecânica. Eu amo todas as engenharias. Todos eu visto a camisa. Tá? Bom, são 7h20, então vamos lá, para dar as boas noites para todo mundo. Primeiramente, pela ordem alfabética, pessoal de Alfa, Alphaville e. Ó, legal, salve, pessoal de Alphaville. Estou perguntando aqui, né, a iniciação sobre dessalinização. Legal, legal, interessante. Precisa saber se tem professor. Na sequência, pessoal de Anchieta! Ô, logo ali tá a praia, tá não, moçada? Ó, tá chegando o final de semana, teve um feriadão, logo ali é a praia. É delícia, 21 minutos, hein? Delícia! Anchieta, pessoal da parte central, né? Alphaville é oeste, Anchieta é sul, pessoal central, que eu conheço bem essa unidade, tive algumas reuniões, pessoal de Indianópolis, Bacelar! É a parte central da São Paulo, não é, pessoal? Um pouquinho antes do aeroporto, para quem vem aí da Marginal Tietê. Boa noite, Indianápolis, Bacelar. Eu chamo de Bacelar, tá? E o pessoal aí da zona norte, né? Confirma aí, Tatu, que anda a pé. Tatuapé, é norte? É leste, Barbieri, cabeçudo, seu burro. É leste, verdade, caramba. Ai, caramba, o Barbieri é muito burro, moçada, desculpa aí. Eu conheço Tatuapé, cara, eu conheço. Aliás, eu conheço a unidade da faculdade, a unidade da Tatuapé eu conheço também. Ô, pessoal. Ô, Alex, depois você pergunta para mim aqui, tá? Bom, só tem que perguntar para o coordenador, Alex. E o interior que está comigo, minha querida São José dos Campos, que eu moro há 21 anos, e daqui nunca mais sairei. Amo São José dos Campos. Pessoal de São José dos Campos! Ah, é Zona Sul também. Indianápolis é Zona Sul também. Verdade. Me fala uma coisa, o que separa sul de norte? É o Ibirapuera, será? Ou central? Acho que é norte, central e sul. Aê! E aí, minha querida, grandíssima. Pessoal, ontem vi um programa maravilhoso na Globosat, chama um programa de vista para cima, falando aí falou de São Manuel, falou de uma cidade de Botucatu e, óbvio, né? A maravilhosa Bauru. E Bauru, nunca vou esquecer um congresso que eu fui lá, por conta da bagunça que eu fiz lá, me esqueceram, fui numa nem deve ter mais, uma cervejaria, que era fabricar cerveja lá na própria unidade. E eu ia para baladas, eu fui correndo atrás do ônibus. Era o ônibus da Unesp. Estavam pegando a gente, e aí eu, meu Deus, eu não vi. Disse que o cara escutou, me esperou, eu entrei. Eita, Bauru maravilhosa. Bom, pessoal,
muita saudade, muita energia positiva. Então, vamos dar sequência ao nosso curso? Vamos dar sequência, tá? Pessoal, hoje vai ser muito legal. Hoje é mais engenharia. Tá? Primeira aula foi chatinha. Nós falamos toda a evolução da geração de energia, que o homem, antes da Revolução Industrial, o homem, ele praticamente vivia num termo artesanal, né? Era tudo que ele retirava, que ele processava, em termos de matéria e energia, era ilimitado e era artesanal, ou seja, era sustentável. Só um reviewzinho aí. Aí, em 1750, surgiu a Revolução Industrial, que foi um boom da nação. O planeta teve uma mudança muito grande da Revolução Industrial para frente. Então, sei o quê? Surgiu, modernizou, criou praticamente a engenharia, né? Novos experimentos. Nós tivemos aí a criação da metalurgia, nós tivemos aí o desenvolvimento do motor a vapor, consequentemente, né? Foi evoluindo aí. Nós tivemos aí, então, o êxodo rural. Antes, o pessoal vivia na roça, vivia no meio do sítio. Começaram a ter criações de grandes metrópoles, grandes cidades, onde essas grandes cidades começaram a ter um boom industrial. Perfeito? E aí, com a evolução pode ver que toda a ciência, principalmente nessa área de química, né, de materiais, surgiu a partir de 1800. Então, o descobrimento da lâmpada, o uso do petróleo como geração de energia, que até hoje, infelizmente, está sendo usada, e esse é um grande problema. Ou seja, o uso de fontes não renováveis. E aí, com a evolução, verificamos que no final do século passado, 1970, 80, verificou-se que ocorreu uma mudança muito grande, drástica, em termos ambiental, né, de meteorológico. Então, começaram aí a ter um aumento da temperatura, o aquecimento global, começamos a ter aí a participação e aparecimento de efeitos drásticos, como maremoto, terremoto, isso por causa do quê? Por causa do acúmulo, né, de gases que o homem estava processando. Isso nós vimos na primeira aula, perfeito? Pessoal, eu vou desligar um pouquinho agora aqui o chat, tá? Senão a gente não vai conseguir dar aula, tá ok? E aí, umas 8h10 eu abro novamente, tá? Eu tento dar um pouquinho de conteúdo aí, eu peço desculpa. É que o pessoal andou pedindo para eu fechar o chat, depois a gente tira as dúvidas. Lembrando que hoje eu quero fazer, eu estava falando, né, de futebol, eu quero fazer uma... Peraí, vou abrir aqui o chat. Uma resenha. Eu vou tentar abrir, e deu certo, viu? Aula passada, no finalzinho, 9 e pouquinho, eu abri o áudio. Então, no final, de 9h30 para frente, a gente vai fazer uma resenha. E gostaria que vocês, quem está na indústria, pudesse aí expor a sua experiência industrial em termos aí de aplicação de produção mais limpa. Legal, porque eu aprendo e todo mundo aprende, tá bom? Então, vamos fazer uma resenha de aplicação da produção mais limpa. Eu vou mostrar 2 processos que eu sou apaixonado. Ok? Beleza? Então, eu vou fechar o chat agora e vamos, então, agora para a nossa matéria. E continuando, né? Aí nós tivemos o quê, pessoal? Verificou-se que a Terra está mudando o clima. Então, tivemos alguns encontros de chefes de Estado. O primeiro encontro que se teve, né, vamos reunir pesquisadores, presidentes, chefes de Estado, para poder aí minimizar o que está acontecendo. Só a esse nível. Então, o primeiro evento que teve foi em Estocolmo, em 1932, para poder minimizar aí a liberação de poluentes. Tivemos aí em 86 o encontro Brundtland para desenvolver ou aplicar, que é o nosso foco aqui, né? Que é aplicar o desenvolvimento sustentável, ou seja, tudo hoje tem que ser sustentável. Tivemos a Eco 92, tivemos o protocolo de Kyoto, que é para reduzir a emissão de CO2 de efeito estufa e minimizar o aquecimento global. E com isso, pessoal, no final da década de 70 do ano passado, até hoje, criaram algumas ferramentas para minimizar o impacto.
E eu mostrei uma delas, né? Afinal de tudo, foi a primeira, que era só remediação, pegava energia, pegava matéria ilimitava, processava, tudo que você gera energia para transformar um recurso natural em um bem de consumo, tá? Você, infelizmente, desprende poluentes. Ora ele, sólido, líquido ou gasoso. A primeira que foi criada, né, foi a final de tubo, que, na verdade, só se preocupavam com as remediações só depois que o processo fosse gerado e o poluente fosse gerado. Daí surgiram vários processos de minimização que hoje não é o foco, que é as estações de tratamento de água de esgoto, sistemas aí de filtragens de gases, sistemas de armazenamento de compostagens de resíduos sólidos, que hoje não é o foco. Usa, mas não é o foco. Aí surgiu a PP e a PP2, tá? Que era uma outra sequência de proteção, e daí surgiram algumas entidades, certificações, como surgiu a ISO 14000, surgiu a SCGA, né? Surgiram alguns mecanismos industriais e municipais para a minimização da geração de resíduos. E a última, que é o foco da aula de hoje, que ela vou mostrar uma ferramenta para usá-la, é a produção mais limpa. A produção mais limpa é o quê? É o reuso, é o reaproveitamento. É você reaproveitar com menos, produzir mais. Por exemplo, troca de substâncias na P2 ainda, troca de substâncias tóxicas por menos tóxicas, troca por substâncias que gera menos, que gasta menos energia, usar equipamentos, produtos que tenham maior durabilidade. Essa é a PPP2. E a produção mais limpa é o reaproveitamento, é o reuso. Na PPP2, surgiram o que nós chamamos de reciclagem aberta, reciclagem fechada, entre outros. Bom, a produção mais limpa, que é a utilizada, vou falar um pouquinho para vocês, porque, na verdade, a aula de hoje é sobre... Peraí, opa. Agora, eu errei. De novo. Que rufem os tambores! Aê, Barbieri errado. Volta. Vai travar essa porra aqui. Olha lá, ó. Volta, Barbieri safadinho. 1, 2 e já! Nossa terceira aula! Capítulo 3, balanço de massa e energia. Tá, pessoal? Que, na verdade, é uma ferramenta. Quando nós entramos na produção mais limpa, para você aplicar a produção mais limpa, entra num projeto de 6 etapas. E a primeira etapa, que é a mais importante, a mais longa, é a etapa inicial, que é onde é aplicada aí o balanço de massa. Então, a parte aí de informações de matéria que entra, de matéria que sai, energia que entra, energia que sai, é feita na primeira parte do projeto. E essa parte é muito importante, porque é nessa etapa que eu vou saber qual parte do projeto vai ter liberação, está eliminando, está mandando mais para o meio ambiente, poluente. Qual é a parte do processo que mais polui? Em termos de líquido, gás e sólido. Então, é muito importante conhecer essa ferramenta. Essa ferramenta é usada para a gente ter aí a contabilidade e a qualidade do processo. Balanço de massa e energia. Para quem nunca assistiu minha aula, eu sou o Barbieri, tá? Tá aqui minha companheira Barbie, essa é a Barbie e esse aqui é o Barbieri, tá ok? Nossos horários. Então, vamos ter a 8h25, vou dar uma pausa para você tomar um suco, e depois, no segundo horário, termina a matéria, e é aí que vai fazer a nossa resenha, tá bom? Beleza? Então, tá bom. Vamos entrar, então, agora sobre balanço de massa e energia, pessoal. Vamos lá. Então, todo processo industrial... Ô Barbieri,
Eu faço computação, por que eu tenho que saber materiais, saber química ou saber o processo? Gente, você é engenheiro da computação, é engenheiro elétrico, é engenheiro civil, é engenheiro mecatrônico, é engenheiro mecânico, é engenheiro aeronáutico, é engenheiro de produção. Você é engenheiro, cara. Essa que é importante. Você é engenheiro. Veja. Eu sou computação. Só vou mexer, engenheiro elétrico também, né? Só vou mexer com software. Não. Eu tenho um exemplo aqui, pessoal familiar. Eu dei aula há um bom tempo atrás para o meu cunhado, o irmão da minha esposa. Ele fez computação. Tá? E eu converso muito com ele. Foi meu aluno. Eu dei aula de química para ele, materiais elétricos, né? O pessoal da elétrica e mecânica, elétrica e computação, tem materiais também, materiais elétricos. O pessoal da mecânica, produção, mecatrônica, tem materiais, ciências materiais, também dou aqui em São José. O pessoal da civil, tem materiais de construção civil, eu dou também aqui em São José dos Campos. Então, veja, o meu cunhado trabalhou numa empresa aqui que ele teve que conhecer o processo, como que ele ia aplicar um software, como que ele ia instalar todo um algoritmo, né, do processo. Se ele não soubesse as etapas da empresa, ele teria problema. Então, é muito importante, tá ok? Então, balanço de massa e energia. Balanço de massa e energia são ferramentas que auxiliam nós, vocês, engenheiros, a conhecer o processo mais detalhadamente. Então, se você pega a planta, né, como que é chamado, onde é produzido lá o produto, tá? Você tem as linhas. Então, é a planta industrial. Uma empresa ela pode ter várias plantas, né? Pode ter várias plantas. E nessa planta X, planta Y, planta Z, eu posso trabalhar aí com fluxogramas. São caixinhas para poder entender o que está entrando, processando e saindo. Com essas caixinhas que são criadas, né, eu consigo identificar os fluxos de matéria, de energia, que atravessam o processo. Por quê, pessoal? O que vai gerar resíduo? Esses fluxos de matéria e de energia que vão atravessar o processo e vão sair. Certo? Então, aí, olha só. Então, com isso, aqui, ó. Tá vendo aqui o exemplozinho? Bem simplesinho, ó. Eu tenho entrada de matéria-prima, eu tenho entrada de mão de obra, eu tenho entrada de energia aqui, eu tenho recursos, parte de limpeza, matéria-prima, né? Mais material que entra. Então, aqui a parte de matéria-prima, recurso, e aí tem o processo. Ora ele. Essa operação ela pode ser chamada de operação unitária. Eu posso ter, num produto que é formado, várias etapas. Cada etapa é chamada de operação unitária. Aqui não temos engenharia química na Unip, né? E isso é muito visto no curso de engenharia química. Aí eu tenho o produto, e aí é isso que me interessa, ó. Não é o produto. Deixa o produto lá, processo, né? O processo, o pessoal aí da produção, deixa a automação, é a parte elétrica, os engenheiros mecatrônicos, engenheiros elétricos, a parte aí, né, mecânica, das maquinárias, o pessoal aí da mecânica. Mas olha, meu objetivo agora aqui, pessoal, nosso foco é meio ambiente, é se preocupar o que está gerando de resíduo. Então, olha só. Somente com o processo, com o conhecimento detalhado desses fluxos, é possível propor a minimização de resíduos, emissões e consumo de energia. Pessoal. Mas a energia também é poluente? É poluente. No final dessa disciplina, depois do intervalo, eu vou falar sobre energia, fluxo de energia. Então, eu tenho aqui, olha só, uma empresa, a parte administrativa. E essa empresa, pessoal, ela pode ter várias plantas. Tem 10, 20, 30, 40. Aqui em Jacareí, tem uma empresa que ela fica na entrada da caixa, chama Corteva. É uma empresa química. Tá? Ela produz um monte de matéria-prima para terceiras empresas. Lá tem mais de 100 plantas. Tem mais de 100 processos. Então, como que eu vou saber qual que é a perda? Então, é legal o produto, é legal ter o produto legalzinho, mas
O nosso foco aqui, ó, presta atenção. Foco e não foca. Barbeiro é tonto, né? Barbeiro é tonto, mas tudo bem. Foco é isso aqui, pessoal. As emissões e a perda de energia. Então, entra a matéria, energia. Eu tenho aqui administração, ó, processo A, processo B, processo C, manutenção. E aí o que me interessa é o que está saindo. Tá? Bom, olha lá. Isso aqui nós falamos. Que quando a gente fala na aplicação da produção mais limpa, é feito todo um projeto. E foi falado isso aula passada. Lá. Nós temos a primeira etapa, que é a coleta de dados, aonde entra o balanço de massa e o balanço de energia. Olha lá. É nessa primeira etapa, que é a etapa onde vai definir. Aí temos aqui a reflexão, as opções. Então, opa, a gente montou os fluxos. Então, a gente vai ter uma análise tanto qualitativa, de que está entrando e que está saindo, e uma análise quantitativa, de quanto que está entrando e quanto que está saindo. Isso é importante. Então, é a etapa mais importante no projeto em PL, tá? Produção. Depois de a gente fazer toda essa relação, é feita aqui uma reflexão, onde entra uma equipe de engenheiros. Aí, nós temos aqui os problemas que foram refletidos. Vamos ter opções. O que a gente pode criar de opções para minimizar ou melhorar o processo? Aí entra nas viabilidades. E aqui, ó, que entra a aplicação da produção mais limpa. E, finalmente, é a parte do processo. Ok? Então, por exemplo, é nessa parte aqui, através do balanço de massa e energia, olha lá, qual é a quantidade de matéria-prima, materiais e energia usada nesse processo, qual é a quantidade de resíduos e emissões geradas, qual parte do processo vem os resíduos e emissões, qual parte da matéria-prima que se torna resíduo, qual a parte da matéria-prima ou dos materiais utilizados se perde como gases. Então, é muito importante, pessoal. É tão simples assim, não. Então, a definição de balanço de energia. A quantidade de... Então, nós temos balanço de matéria e balanço de energia. O que diferencia? Matéria é materiais. É um material sólido. Tá? Vai entrar lá, fabricação de cerveja. Vai entrar a água, vai entrar a cevada, vai entrar o lúpulo, ok? É a matéria. Então, são processadas na indústria e podem ser escritas pelo balanço de massa. E sempre, pessoal, sempre na química, infelizmente ou felizmente, eu tenho que manter a conservação, ou seja, obedecer o princípio da conservação de massa criada por Lavoisier, que é o que entra, acumula, é igual ao que sai. Da mesma forma, eu vou jogar uma energia. Como que é essa energia? Eu vou aquecer, né? Eu vou ter que aquecer. Pessoal, tem uma parte da cervejaria, eu não sei se alguém trabalha aqui, ou em São Paulo tem também cervejaria, tem aqui em Jacareí, mas tem a parte fundamental, que é a abraçagem. Que é a abraçagem. É onde eu vou ter um aquecimento. Onde vai formar sopa. A água vai entrar cevada, vai entrar o lúpulo, né? O grito de milho. Então, eu vou fazer o quê? Um aquecimento. Então, eu preciso jogar energia. Vou ter que aquecer. Vou ter uma caldeira. Então, mesma coisa. Então, o balanço energético. E sempre também ocorrendo o princípio da conservação de energia. Alguém sabe qual que é a lei da termodinâmica que está ligado com o princípio da conservação de energia? É aplicar a primeira lei da termodinâmica. Se houver um acúmulo, armazenamento, o que entra em um processo deve sair, tá? Olha lá, Lavoisier, esse cara bonitão aqui. Continuando, só para a gente finalizar essa questão, então eu tenho aqui o processo que vai entrar, geralmente de forma bem simplificada, é uma caixa, onde eu vou ter, então, o que nós chamamos de sistema. É o espaço selecionado das propriedades físicas, químicas, bioquímicas ou biológicas. Tá? Então, eu tenho o sistema. Nesse sistema, eu posso ter vários equipamentos. Esses equipamentos são chamados de operações unitárias, ou processos. Então, vamos lá.
Processo é cada uma das etapas que promove mudança das propriedades do sistema e são classificadas em batelada, contínuo e semicontínuo. Tá? E o volume de controle, que é uma pequena parte do sistema escolhido para se aplicar o balanço de massa. É aqui que eu tenho que me preocupar. Okay? Pessoal da mecatrônica, pessoal da elétrica, também vê só aí, viu, gente? Pessoal da mecatrônica e elétrica, e mesmo o pessoal da produção também vai ter que aprender a trabalhar com isso também. Eu sei que o pessoal da mecatrônica, da elétrica, quando entra em controle, vai saber o que é um sistema, um processo, um volume de controle, malha fechada, malha aberta. Pessoal, todo mundo vê isso, gente. O pessoal da produção da mecânica, por exemplo, o que vai ver? Ó? Ele vai ter que saber aí, né? O que entra igual que sai, então é muito importante também. Qual a diferença entre batelada e contínuo? Né? É um processo de batelada. O pessoal da produção, ó, muito importante isso aí. Produção praticamente não trabalha com batelada. O pessoal da produção foi criado para gerar processo contínuo. Batelada, geralmente, ela é um processo mais lento e feito por etapas. Então, geralmente, empresas pequenas não têm uma linha de produção como as empresas grandes. Então, é feito por partes. Né? Ou até mesmo empresas grandes pode trabalhar também com o processo batelada. Geralmente, aí, quando eu quero ter um controle melhor, tá? Ou uma segurança no controle. Por exemplo, indústria de fabricação de polímeros, fabricação de produtos farmacêuticos, explosivos, que eu não posso ter um negócio contínuo. Eu tenho que ter um controle do processo. Imagina se eu começo a jogar lá pólvora, ele pode explodir. Então, onde eu quero um controle, um cuidado a mais, antigamente, o óleo mineral dos carros, sabão, eram feitos em batelada, hoje é tudo contínuo. Surgiu no século passado, no começo do século passado, lá nos Estados Unidos. Pessoal, quem faz produção aí vai ter a matéria de produção à sua frente, assim, mais específica, Henry Ford. Esse foi um dos caras pai da produção. Ele foi um dos gênios que criou, desenvolveu todo esse processo de produção. Que interessante. Contínuo é quando ele é feito aí em largas escalas, quando eu quero ter muito produto, né? Maiores volumes. Então, é o caso do petróleo, cervejarias, né? Carros. O petróleo, ele entra, o petróleo cru, ele sai lá da local do navio, né? Transportado. Pessoal, depois você me confirma aí, tá? Eu lembro que eu ia para Santos, para Guarujá, para Praia Grande. Não a Praia Grande aqui de Batuba. A Praia Grande lá, não sei. Em Cubatão, se não me engano, perto de Cubatão, tinha uns dutos, né? Que saem de Santos e que levam para algumas refinarias. Mesmo em Cubatão, ou até Paulínia, né? E esse petróleo cru, ele entra num refervedor, aonde ele vai entrar numa coluna de destilação com pressões parciais, e através desse aquecimento vai ocorrer, então, a criação, o aumento da pressão de vapor, e aí o que acontece? O petróleo ele vai entrando, ele vai ser craqueado. O que é craqueamento? Eu vou ter lá a coluna, né? Os pratos, e dependendo aí da condição de temperatura, pressão, ele vai craquear, ele vai quebrar a cadeia de carbono. Então, o petróleo, geralmente, o petróleo entra com uma molécula elementar muito grande, e quando vai quebrando as moléculas os átomos de carbono, então eu vou mudando o estado da matéria e mudando o produto. Então, geralmente, o produto sólido, derivado do petróleo, ele vai ter de 20 a 100, 200 carbono em cada molécula elementar. Tá? Então, é o caso aí da nafta, que é a matéria-prima para fazer vela, do asfalto, que é o material aí, piche, né, do asfalto, que é o material mais sólido. Aí ele vai quebrando de até mais ou menos aí
mais ou menos aí 9 carbonos, né? É sólido, é pastoso. Aí eu vou ter lá os líquidos. Então, a gasolina, a querosene, o diesel, que vai ter uma média aí de 8, 7, 6 átomos de carbono elementar. E subindo mais um degrau aí, aumentando aí a volatilização, eu vou quebrando mais, tendo os gases, que é o butano, o propano, o metano, que são átomos de 4, 3, 2 ou 1 carbono em cada molécula elementar. O metano é o último. Tá? Então, ó, o craqueamento aí que eles falam é a quebra da molécula produzindo material sólido, líquido e gasoso. Perfeito? E é contínuo, vai entrando, vai produzindo, e é muito legal, pessoal. Bom, então lá, pessoal da mecatrônica, o que é um sistema aberto, sistema fechado? Então, um sistema aberto permite o fluxo de matéria através das fronteiras, aqui, ó, o sistema, e nessa linha pretinha aqui eu tenho a fronteira, que aí, dependendo, né, se for aí mássico ou for energético, tem a termodinâmica, aí o processo pode ser adiabático, diatérmico quando passa energia, adiabático quando ele conserva essa energia. E o fechado no sistema não há transferência de massa através da fronteira. É uma característica típica batelada. O aberto é contínuo. O fechado é um processo tipo batelada. Continuando. Então, vamos definir o que é balanço de matéria. São fundamentais para controle de transformação, particularmente no controle de rendimento de cada produto. E ele é aplicado aonde, a balanço de massa? Ó, por exemplo, numa fase expiatória do novo processo, na melhoria de uma unidade piloto, em que o processo está sendo projetado, planejado, testado, na operação da planta como instrumento de controle de produção contínua. Olha a importância da aplicação do balanço de massa. Agora estou falando de balanço de massa, ok? De massa, depois eu falo de energia. Então, olha, meu Deus, Barbieri. Pois é, pessoal. Então, veja só, é que eu tenho um exemplo. Olha lá, um processo, uma operação unitária. Então, eu tenho aqui uma caixinha, que é o meu sistema, onde eu vou estudar. Vai entrar matéria-prima. Quando eu falo vai entrar matéria-prima, olha lá, então eu vou ter uma somatória de matéria-prima. Eu vou ter matéria-prima 1, 2, 3. Por exemplo, na fabricação da cerveja, vai entrar água, vai entrar cevada, vai entrar o lúpulo, né? Então, vou ter várias matérias-primas entrando. A energia também eu vou ter uma somatória. Aí eu vou ter, então, o quê? O processo, sistema de armazenamento, o calor que pode ficar internamente, né, dentro do forno, e aí eu vou ter o que sai. Eu posso ter, através da matéria-prima, lá, exemplo de 2 produtos que saem no processo industrial cervejeiro. O chopp, que é o bebezinho, e a cerveja, que é o molequinho. Então, nesse caso aí, eu vou ter também vários resíduos. O trube, da cerveja, pode sair resíduos do processo de braçagem, vai sair vidro quebrado, vasilhame quebrado, rótulo, olha lá. Aí eu vou ter perda de energia, então tem bastante coisa que sai. E nesse processo de saída, eu tenho que me preocupar na parte do que está gerando aí resíduos. Então, só lembrando, aplicando essa equaçãozinha anteriormente aqui, que vocês estão vendo aqui, olha só, como que eu posso, então, estudar isso? Olha lá. Então, olha lá. Então, através do princípio da conservação de massa, ó, massa de entrada é igual a massa de saída mais armazenada. Matéria-prima é igual ao produto mais resíduos mais materiais armazenados. Então, podemos dizer que a somatória de matéria-prima é a somatória de produto mais a somatória de resíduos, então, vários, e a somatória de materiais armazenados. Então, ela tem aqui o NP, o P, o R e o AR. E nesse caso aqui, se eu destrinchar, eu posso ter vários produtos que vão entrar, olha lá, matéria-prima, vários resíduos que estão gerando, ok? Vários materiais armazenados que podem acontecer. Então, eu vou ter uma somatória disso. É muito importante. Opa, volta. Voltou! Então, pessoal, só para mostrar para vocês, ninguém vai fazer conta nenhuma aqui, pessoal. Só mostrar para vocês
que através do balanço de massa é possível qualificar e quantificar. Aí, então, eu estou conseguindo verificar o que está entrando e quanto está entrando. Vamos dar um exemplo bobo aqui, ó. Exemplo 1 de balanço geral. Está chegando os processos, né, pessoal? Aqui é uma análise, balanço de uma cidade. Então, lá, cada ano, 50 mil pessoas se mudam para as cidades, 75 mil abandonam as cidades, 22 mil nascem nessa cidade e 19 mil morrem nessa cidade. Então, por exemplo, pessoal, eu sou um exemplo. Eu sou de São Carlos, interior. Vim para cá fazer meu mestrado no ITA em 99. Estou aqui agora. Não sou. Então, eu sou esse pessoal aí, ó, que 50 mil que mudaram. Eu não abandonei ninguém, não. Os meus filhos, olha lá, fazem parte desses 22 mil que nascem. E, ó, eu não quero morrer tão já, não, pessoal. Mas, olha lá. Então, vamos tentar entender. Pessoal, aqui o balanço de massa serve para qualquer coisa. Você pode fazer isso aí até na sua casa. Dinheiro dá para fazer. Então, olha lá. Então, o processo é a massa que entra, o processo e a massa que sai. Vamos chamar, então, ó, o que é o que entra aqui, né? Lá? Entrada mais geração. Olha lá, entrada, tá aqui, ó. E geração, tá aqui. Que sai, 5, tá aqui. Que morre, tá aqui. E o acúmulo. O que é acúmulo? Há uma massa acumulada dentro do sistema. O que acumulou? A pergunta é, então, escreva o balanço da população dessa cidade. Então, lá, entrada é a massa que entra através da fronteira, a geração é a produzida, a saída que sai, o consumo é a massa consumida, né? Que consumida, já consumiu, já saiu, já morreu, e o N aqui é igual, então, ó, mais, então a entrada menos a geração, menos a saída, né? E o consumo, eu vou ter, então, o acúmulo. Então, como que ficaria o acúmulo? Quantas pessoas aí acumulariam na cidade? Sabendo que algumas vão entrar, algumas vão ser processadas, algumas vão sair e algumas vão morrer. Quantas vão sobrar? Então, fazendo aqui o processo de acúmulo é igual, ó, a entrada mais geração, menos a saída, menos o consumo. A entrada, 50 mil. A geração, olha lá, 22 mil. Então, mais, gerou. Então, estou aumentando a cidade. 50 mil e 22 mil, eu entrei e eu fiz filhos. Eu tenho 2 filhos aqui, né? Então, vou somando e vou subtraindo. Aí, 75 sai e 19 mil morreram. Então, fazendo essa conta aqui, o acúmulo, mais ou menos, é de mais ou menos menos 22 mil. Ou seja, a cada ano, a população da cidade diminui em 22 mil habitantes. Então, pessoal, um processo 2. Processo da combustão de um carro. Olha lá. Aqui eu tenho um carvão mineral, tá? Exemplo de um carro, não. De uma máquina térmica. Uma caldeira. Olha lá. Então, aqui vai entrar o carvão mineral. Do que é formado o carvão mineral? É um processo de combustão aqui, tá? Olha lá. Carbono, oxigênio, enxofre, hidrogênio, nitrogênio e água. Aqui, o que é combustão? A combustão é uma reação eletroquímica aonde vai ocorrer uma transferência de elétrons do combustível para o comburente. Então, para que ocorra a combustão, eu preciso ter o combustível e o comburente. Mas sem ter o start, o que nós chamamos de energia de ativação, que no caso é a faísca, o cliquezinho, eu não consigo ter a combustão. É o caso do carro. Né? Ou de caldeira, se eu não der o start. Então, aqui vai entrar o combustível e o ar. No caso, qual é a parte do meu comburente que vai reagir? Né? O ar é formado por 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. E aí, quem trabalha nessa parte de combustão tem que estudar a estequiometria. Então, ao invés de 100%, somente 21% do ar é usado para oxidar meu combustível. Então, olha lá. Então, o carbono com o oxigênio
forma CO2. O hidrogênio com oxigênio forma água. O enxofre com oxigênio forma... Então, o enxofre com oxigênio. O ar, o nitrogênio, ele entra e sai, ó. O nitrogênio, ele não vai reagir com ninguém, ele é inerte. Então, o nitrogênio entra e sai. Nós temos aqui nitrogênio também, ó, do combustível, ele entra e sai. A água, temos umidade, também ele entra como água lá. Ó, a água 3 e o hidrogênio com o oxigênio forma água também, ó. Então, através do balanço de massa do fluxograma, é possível saber o que for formado e o que foi introduzido e o que for formado. Então, ó, C mais O, CO2. H mais O, H2O. S mais O, SO2. Tá? E aí, no caso, o nitrogênio, tanto do combustível como do comburente, ele é inerte, ele entra, não participa, ele pode perder o rendimento térmico, mas não participa. E a água também, ó, junto com a água. Vou ter dois tipos de água aqui, ó, a água gerada no processo e a água da umidade. Então, é possível quantificar através de equações estequiométricas. Eu consigo fazer um estudo estequiométrico, saber de quanto que foi formado aí nos fumos. Qual que é o resíduo de um processo térmico? É chamado de fumos. As emissões de fumos. O que sai na chaminés, no escapamento de um carro? São os fumos, certo? Então, através dessa análise, ó, é possível fornecer uma visão geral dos combustíveis e o ar atmosférico usados no processo, identificar o ponto de origem, a quantidade e as causas de resíduos e emissões. E aí, com essas ideias, é possível verificar qual parte, qual produto, qual quantidade eu vou ter que aplicar uma produção mais limpa. Ok? Bom, quase finalizando a primeira parte aqui, vamos dar um exemplozinho bem legalzinho, pessoal, de um processo um pouco mais complexo da produção da pintura de uma bicicleta. Sim, é lógico, estou colocando aqui de uma forma mais simplificada. Mas, pessoal, eu tenho alunos meus que trabalham na Embraer. E quando eu dou essa matéria, quando eu dei essa aula presencial, Barbieri, é mais ou menos por aí. É lógico que na Embraer, na GM, né, nas empresas de carro, aí em São Paulo tem aí a GM, tem a Volks, né, tem a Ford. Lógico que é mais detalhado, tal, mas assim, grosseiramente é mais ou menos isso. Então, qual que é o processo para eu aplicar uma produção mais limpa? Então, olha só, pessoal. Como vou aplicar a produção mais limpa num processo de pintura de bicicleta? É na etapa principal, ó, na coleta de dados. Então, eu tenho um roteiro a seguir. Primeiramente, definição dos objetivos e das variáveis a considerar. Vou dar exemplo. Calma que eu vou dar exemplo. Limitação dos espaços. Quais são as etapas? Né? Limpeza, pintura, secagem. Definição dos objetivos e quais as variáveis que vão ser usadas, né? O tempo. Vai sair quantas bicicletas por minuto, por hora, por dia? Aí eu tenho, então, que montar aqueles fluxograma. Então, eu vou apresentar ele na parte qualitativa, vou saber o que está entrando, depois eu posso colocar a quantidade. Então, a parte quantitativa. Feito isso, eu faço a interpretação e a conclusão. Então, terceiro exemplo. Primeiro, da combustão. Bem por exemplo do processo de pintura de bicicleta. Olha lá. Então, ó, volta, Barbieri, ó. Eu vou seguir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou seguir esses caras aqui. Vamos lá? Olha lá. Então, primeiro, variáveis a considerar. É a matéria-prima, é o processo de limpeza. Então, eu vou usar tinta, solvente, materiais de limpeza. Qual que é o espaço? Quais vão ser as operações unitárias? Quais vão ser os processos? O que vai estar dentro da caixa imaginária, né? Do meu sistema, ó. O meu sistema está aqui dentro, ó. Tá? Então, é a câmara de pintura e de secagem. Perfeito? O tempo, por ano, por mês, por dia. E aí eu vou representar qualitativa dos fluxos, a figura abaixo. Então, aqui, olha só. Eu tenho, então, a bicicleta que entra sem a pintura. Vai entrar tinta, solvente, auxiliares. E aí, no processo aqui, pessoal, eu vou ter 3 operações unitárias.
o pré-tratamento, que é a limpeza, a aplicação do primer pintura e a última etapa é a saída. E aí eu tenho, então, o que, pessoal? Eu tenho a bicicleta pintada. O Barbieri cabeçudo esqueceu de colocar aqui os resíduos que vão sair. O que vai sair, né? Quais são os resíduos? É isso que eu quero que vocês vejam. Observem aqui. Vocês estão enxergando? Então tá aqui. Deixa eu pintar. Deixa eu brincar um pouquinho agora aqui, vai. Estamos com tempo, tá, pessoal? Fica sossegado. Olha lá. Então aqui, ó. Opa, deixa eu pintar de vermelho para ficar mais explícito, ó. São essas as etapas. Deixa eu ver se a etapa tá mais... Ah, tá. O Barbieri cabeçudo. Então, peraí, pessoal. Tá pequeno? Então, presta atenção que eu vou explicar mais detalhado agora. Safadinhos! Volta. Volta. Aí. Então tá aqui, ó. Vamos pintar? Vamos brincar de pintar, Barbieri? Vamos, olha lá. As 3 etapas. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, primeiro, vamos fazer uma análise qualitativa. Então, entra a bicicleta sem pintar. Aí, pessoal, observe que eu vou ter a parte de tratamento, que é a limpeza. Pessoal, vejam. Se eu não trabalhar com a superfície aonde vai ser pintada, tá? Se eu não remover sujeira grosseira, pó e principalmente gordura, na hora de eu fazer a aplicação da pintura, a tinta vai entrar e não vai grudar. Ela vai sair. Ela não vai ter uma aderência. Opa, vou ter excesso de tinta. Opa, então excesso de tinta, resíduo. Então eu estou gerando poluentes. Então é feito um processo de limpeza lá. É jogado a água e o desengraxante. O que seria isso? Um detergente. Através do vapor, lá, ele entra, tira a gordura, e aí, olha só, aqui, opa! Então vamos preocupar com a saída, ó. Aqui eu tenho um grande problema. Aqui eu tenho a geração de resíduos. Primeiro resíduo gerado. Então, ó, aqui que entra vocês. Opa, não coloquei a parte quantitativa ainda. Então, o que nós vamos fazer? Esse desengraxante usado, eu posso fazer uma pré-limpeza e voltar aqui? Olha lá, pode ser? A ideia é que você não jogue esse cara no meio ambiente. Ou que você reutilize, ou você use ele para um outro processo. Essa é a ideia da aplicação mais linda